Olá, bom dia. Hoje nós estudaremos sobre os aspectos naturais da Oceania. Na verdade, nós daremos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós falaremos aí sobre a hidrografia, o clima e a vegetação. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a demografia. Para isso, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 200 aí, tá bom? Sigam aí comigo, a página 200. Nessa página aqui, nós temos aí falando um pouquinho aí sobre os rios, sobre que os rios, eles são alimentados, eles dependem, os rios, assim como os lagos também, eles dependem principalmente da dinâmica climática. E a Austrália, ela tem uma escassez de chuva, existe uma falta de chuva na localidade e as redes de drenagem elas são restritas e os poucos rios que dependem desse regime pluvial, eles têm, então, eles são considerados pobres, tá? Mas aí nós temos o destaque aí, nós temos os dois grandes rios que se destacam na Austrália, que é o Murray e o Darling. Ambos nascem na cordilheira australiana e se deslocam através da planície central, desaguando no Oceano Índico, tá? Já na Nova Zelândia, nós temos aí o destaque aí são os lagos, mas por conta do relevo que é bastante acidentado, mas nós temos aí o Arnold e o Aarau, Avaral ou Aural, não sei como que a gente, né, pronuncia, tá bom? Então tem esses dois destaques aí. Quando a gente fala do clima e da vegetação, deixa eu dar um zoom aqui maior. Uma extensa porção da Oceania, ela se encontra entre o Trópico de Capricórnio e, e o Equador. Então, estão dentro da zona intertropical. E estar dentro dessa zona intertropical faz com que essa região tenha um calor intenso, né, constante. Então, muitas dessas ilhas dessa região aí, elas têm muitas áreas aí que tem muitos furacões e muitas tempestades tropicais aí. Nós temos aqui, até mostrando aqui essa ilha aqui, ó, linda essa ilha, né? No atol aí no Oceano Pacífico, né? Um número considerável de ilhas da Oceania apresentam uma vegetação bem exuberante em função desse clima tropical, né? Que favorece aí uma vegetação com características. Aqui a gente já está até percebendo, com coqueiros, né? Plantas diversas, né? Uma vegetação bem exuberante aí. E a gente está percebendo aí através dessa ilha, dessa imagem. Na Nova Zelândia, quando a gente fala que aqui, que está aqui na página 200 também, quando você for estudar, que tem a área total, né? A área total da Nova Zelândia se localiza dentro da zona temperada do sul. Já aí, quando a gente fala da Austrália, nós vamos ter uma subdivisão de climas, tá? Então, primeiro nós temos aqui a Austrália, ela recebe a influência marinha com elevados índices pluviométricos, ou seja, então todas as regiões que estão próximas às regiões costeiras têm altos índices de chuva. Nós temos um outro clima que é chamado clima árido tropical, que aqui tem até uma imagem aqui mostrando, onde há grandes desertos na porção central do país. Nós temos o clima mediterrâneo, que está presente ao sul da Austrália, que é caracterizado por um inverno que ele é chuvoso. Continuando aqui na próxima página, o inverno ele é chuvoso, o verão é quente e seco, o que vai favorecer aí o desenvolvimento de florestas subtropicais, que nessas florestas nós vamos encontrar as faias e alguns tipos de coníferas também. É um clima que está abaixo aí do Trópico de Capricórnio, um pouco mais abaixo, né, do trópico aí.
mais ao sul, né? Está mais ao sul aí. No Sudeste, nós vamos encontrar o clima, que ele é um clima subtropical, também está aqui na página 200, que aí já nós vamos encontrar chuvas, são bem distribuídas ao longo do ano, e aí os invernos são frios e os verões são quentes. E também na Austrália, nós vamos encontrar o clima tropical, que está presente no norte e no noroeste, que nós vamos encontrar altos índices pluviométricos, ou seja, muita chuva durante o verão e temperatura elevada o ano todo, que vai provocar os ventos de monção. Uma característica importante e peculiar da flora australiana é as espécies autóctones. O que são essas espécies? São próprias dessa região. O fato de ser uma região que está isolada e que foi preservado durante muito tempo, que foi o último continente a ser colonizado, então isso tudo preservou bastante a região. Então, ficou muito isolado durante muito tempo. Então, isso tudo faz com que 80% dessas espécies elas sejam preservadas ainda, né? E é peculiar, é somente dessa região que você vai encontrar esses tipos de espécies, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui agora, que eu quero que vocês vão agora um pouquinho agora sobre os aspectos populacionais aqui na página 203. Deixa eu ver aqui que página aqui que eu pulei, eu acho que eu pulei demais. Deixa eu ver aqui, aspectos populacionais, página 203. Aqui vem falando um pouquinho sobre a Austrália, que tem uma área total de 7.741.220 quilômetros quadrados e uma população de 22.751.014 milhões de habitantes. É lógico que aqui está falando que foi de 2014, esse número pode ter aumentado também. E também vem falando aqui um pouquinho que são marcos importantes no estudo dos aspectos populacionais, a dispersão dos habitantes na Oceania pelas inúmeras ilhas, a ocupação dos europeus, né, por conta disso também, né, a ocupação dos europeus nas localidades, a redução significativa dos nativos, né, que foram vítimas aí de grandes doenças, de guerras também, a presença de dois países, aí nós temos a Austrália e a Nova Zelândia se destacando aí, uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que a Austrália e a Nova Zelândia elas se destacam, nós temos aí na página 204 agora, deixa eu ver aqui, eu já passei muito, na página 204, nós temos aqui, em termos econômicos e sociais, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia se destacando no aspecto relacionado aí à qualidade de vida. Aí nós temos esses dois países aí com IDH, com índice de desenvolvimento muito alto. Eu fiz uma verificação e descobri, né, através de pesquisas, que o IDH do ano passado da Austrália é 0,938, é bem próximo aí de 1, então um IDH muito alto, que quer dizer que tem muito investimento na saúde, na educação, na renda da população, e Nova Zelândia vem depois com 0,921, que também é um IDH muito alto. Então, isso quer dizer que tem investimento, tem um PIB alto, então tem os produtos internos. Então, são os dois países que se destacam dentro da Oceania. Então, é a Austrália e a Nova Zelândia. E aí, mas parece ser difícil entender aqui nessa partezinha aqui, vem falando um pouquinho das dificuldades, parece ser difícil entender porque alguns países se tornaram ricos e outros permanecem com grandes dificuldades dentro do mesmo continente. Por que que isso acontece, né? A gente precisa entender que tem aí esse lado do processo de colonização, aí onde muitos
muitos colonizadores, né, muitos povos sofreram, muitos nativos foram dizimados aí, sofreram com doenças, né, dentro desse processo de colonização. No entanto, é fácil constatar que entre os fatores, os países que serviram como colônias de exploração ainda hoje vivem o drama, né, da pobreza aí. Ainda hoje eles ainda enfrentam ainda e continuam ainda sendo explorados, continuam ainda economicamente sendo explorados por esses países ricos, né? E nós temos aí a Austrália e a Nova Zelândia, são os países com maior número de habitantes de origem europeia dentro da Oceania, né? Então, as outras ilhas do continente, elas apresentam, assim, a maioria de nativos. Já a Austrália e a Nova Zelândia são os países que apresentam o maior número de habitantes de origem europeia. Agora, vamos seguindo comigo aqui, bem aqui na página 205, vamos lá, para a gente só finalizar essa parte aqui. Nós temos aí, nos países ricos, existe um melhor equilíbrio na distribuição das riquezas aí, e existem também países com tanto, por exemplo, como a Austrália quanto a Nova Zelândia, elas ainda pertencem a algumas comunidades de países britânicos ainda, então por isso que eles conseguem ainda se desenvolver, conseguem ter uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor, porque eles ainda estão ligados aí a países europeus ainda, tá? E aí nós temos aí nos países ricos existe um melhor equilíbrio na distribuição, sigam aqui comigo, ó. Nos países ricos existe um melhor equilíbrio na distribuição das riquezas e melhor infraestrutura médica e educacional para atender seus habitantes. Nos países pobres, a riqueza é fortemente concentrada nas mãos de uma pequena minoria, que vive muito bem, enquanto a maioria convive com inúmeras dificuldades, tendo apenas no Estado o apoio para atendimento de suas necessidades de educação e de saúde. Então, nós percebemos que dentro da Oceania, nós temos aí os dois países de destaque e o restante sofre aí uma pequena minoria. Aí nós vamos encontrar aí, fica concentrada a riqueza e uma grande parcela da população sofre aí com as dificuldades, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de só deixar registrado para vocês é que é para vocês assistirem também um outro vídeo, além desse vídeo que eu vou deixar postado para vocês na data de hoje, tem um outro vídeo complementando, tá? Sobre os aspectos naturais da Europa, então, da Oceania, desculpa, da Oceania. Então, assistam os dois vídeos para que um complemente o outro, tá? Então, espero que vocês tenham assistido e tenham gostado, tá bom? Voltem também anteriormente, assistam também as outras aulas e lembrem que são dois capítulos que vão cair na nossa prova, é Oceania e também sobre os aspectos econômicos da Ásia, tá? Beijo para vocês e até lá. Até sexta-feira na nossa prova, tá? Beijos.